Olá, estamos ao vivo com mais um Café com Acessa. Vamos ver quem será o nosso público de hoje, porque eu vou falar sobre linhas editoriais. Foi uma sugestão que ficou na caixinha e também era minha dúvida, então eu já aproveitei e deixei esse tema para falar. Olá, tudo bem? Ó, já tem gente chegando. Um golinho no café e queimei a língua, porque tá quente, acabei de passar. Linhas editoriais é um tema que gera bastante confusão e gera dúvida. Por quê? Porque ele é sim, ao mesmo tempo que ele é simples, ele requer um pouquinho de conhecimento do seu público também, eu vou explicar por quê. E de entender sobre os processos de uma estratégia também, tá? Então, vamos ver se vai, conforme vai chegando o pessoal aqui, para eu começar a explicar, senão vou fazer como de costume. Eu explico, quem chegar depois, quem estiver assistindo o vídeo agora que não tá mais ao vivo, aí deixa comentários ou me manda no direct para eu poder explicar. E hoje eu tô com o meu filtro aqui, ó. O básico funciona, porque ele funciona de verdade verdadeira. Tudo que é feito direitinho com o básico vai se transformar e vai levar a sua rede social para longe, porque não adianta a gente querer tentar fazer um negócio todo cheio de coisas e já tentar dar um passo maior do que a perna e aí não conseguir aplicar as coisas básicas, como eu já falei muitas vezes aqui, que eu vejo vários perfis que não tem um link na bio ou do WhatsApp ou link do site, se tiver site, não usam o Google Meu Negócio, muita gente não faz isso, muita gente deixa de colocar o endereço. Gente, essas coisas são primordiais, ó, são os básicos que funcionam. Eu já contei experiência minha de que eu deixei de consumir em alguns estabelecimentos porque não tinha essas informações, eu não sabia onde que era o estabelecimento, tá? Então, vamos lá que eu vou falar sobre as linhas editoriais então. Vou explicar para o vídeo não ficar longo, que a intenção do café é ser uma live curtinha, porque senão o café vai ficar gelado e não dá tempo de eu tomar depois. Ó, linhas editoriais então. As linhas editoriais, vocês têm que pensar nela como um menu, tá? Um menu do quê? Um menu de assuntos. Ela é como se fosse o seu catálogo de assuntos. Se a gente pensar numa revista, num jornal, eles têm os seus editoriais. Tem lá um jornal, ele tem a parte de economia, ele tem a parte Brasil, mundo, cultura. Então, as linhas editoriais dentro de uma rede social, dentro de um negócio, ela tem esse mesmo propósito, essa mesma finalidade, tá? Então, você tem que pensar nela com os blocos de assuntos maiores e dentro desses blocos, para você saber o que você traz de informação em formato de feed, em formato de publicação. É isso que é uma linha editorial. Então, no meu caso, eu vou dar um exemplo aqui do que poderia ser a linha editorial de um social media, de uma pessoa que dá mentorias e trabalha com as redes sociais, que é o meu caso. Eu posso falar de funcionalidades e tutoriais de Instagram. Eu posso falar do que é da parte de estratégia. Então, eu tenho vários assuntos para falar sobre estratégia. Eu posso falar sobre as dificuldades que meus clientes têm. Então, eu vou cutucar eles ali e vou usar isso como uma linha editorial. Eu posso usar uma linha editorial para falar de mim como profissional, tá? Então, entende como são blocos de assuntos maiores que depois a gente vai desmembrar? Um outro exemplo é de um cliente meu, por exemplo, é da área de seguros. Nós começamos com X linhas editoriais, com aquelas que nós listamos e achamos que seria interessante. Com o passar do tempo, a gente reorganizou essas linhas editoriais, porque houve essa necessidade. Então, também elas não têm que ser as mesmas linhas editoriais desde quando você começou a sua rede social. Você pode adequar. Algumas linhas editoriais, por exemplo, elas podem ser desmembradas. No caso médico também. Se é um médico que fala de saúde, de longevidade, ou então da saúde da mulher. Às vezes, um bloco de assunto, ele é muito denso, tem muita coisa para falar, então dá para desmembrar. A gente pode pegar uma doença que tenha em comum, que aquele médico atende muito, e trazer ela para ser uma linha editorial só.
ao invés de falar só da saúde da mulher, a gente traz aquela dificuldade, aquele atendimento ali e transforma aquilo numa linha editorial e vai desmembrando para trazer vários assuntos em cima dele, tá? Então, isso não precisa ser fixo para sempre igual e ficar o resto da vida falando as mesmas coisas. Você precisa adaptar, você precisa reorganizar para fazer funcionar com a sua rotina, tá? Então, linha editorial é isso. É um menu de assuntos para você não esquecer de falar de nada, dentro do que você vende, dentro dos serviços que você oferece. Então, comece listando os serviços ou produtos que você oferece e agrupa isso em bloquinhos. Então, e depois esses bloquinhos, eles vão ser distribuídos de uma maneira específica dentro das suas publicações ao longo das semanas, ao longo dos meses, tá? Então, comece listando os seus produtos e serviços. Depois você pode listar as suas, falar de você mesmo, porque o profissional ali vai trazer a sua vivência para dentro da rede social. Depois você pode listar também algumas dificuldades que os seus clientes, por isso que eu falei que precisa conhecer um pouquinho de cliente. Você traz um pouco daquilo que a sua persona gosta de ver, daquilo que ela gosta de acompanhar, você traz isso para dentro da linha editorial, porque você tem que falar, igual o meu post que saiu hoje, você tem que falar com as pessoas, tá? Então, a linha editorial vai te ajudar nisso, vai ajudar a criar os conteúdos para você falar com o seu público, para você falar com os seus clientes e não esquecer de falar de nada. Se você tem uma loja que vende muitos itens, uma loja que tem bastante coisa, então comece agrupando em grandes grupos, assim. Então, vamos supor, se é uma papelaria, comece pela parte de... Vou dar um exemplo aqui sem pensar. Começar pela parte, canetas e lápis. E depois a parte dos cadernos, a parte das folhas, tudo dos papéis. Então, começa assim. E depois, o que as pessoas têm mais dúvida? As pessoas têm mais dúvida de saber qual que é a diferença de uma caneta para outra, qual tipo de papel que é. Então, você pode criar uma linha editorial de tutoriais e tudo mais, tá certo? Então, linhas editoriais são isso. Elas não são um bicho de 7 cabeças. Eu já tive dificuldade no começo, reajustei as minhas e hoje eu consigo trabalhar melhor. Então, elas não precisam ser eternamente iguais. E pense sempre nelas como um menu para você não esquecer de nada. É um menu de assuntos das coisas que vão aparecer no seu feed, tá bom? Então, quem assistiu agora, se tiver alguma dúvida ainda, se não ficou bem explicadinho, pode deixar aqui nos comentários. E eu vou pensar num próximo tema para fazer o nosso café com a Acessa. O cafezinho tá aqui, vou tomar. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau!